Você consegue reconhecer sinais de que alguma criança está sofrendo algum tipo de abuso? Essa é a pergunta que a gente começa o nosso programa de hoje. Richard Harrison, nosso comentarista, do Oi para você, oi para quem está em casa nos assistindo, pelo canal 20 da NET aqui de Joinville e também pela internet. Richard, é difícil reconhecer às vezes porque a criança muitas vezes só chora e muitas vezes é reprimida nesse choro. Renata, quem nos acompanha, nossos telespectadores, é importante falar sobre esse tema segurança pública, sobre a sua abrangência. Quando nós falamos e rapidamente pensamos segurança, nos linka apenas a estrutura que mais nós vimos, Polícia Militar e Polícia Civil. Mas há uma contextualização da segurança pública que passa necessariamente por outros eixos, né? E a comunidade pode sim passar a contribuir com isso. Por isso é importante, acompanhe essa entrevista, ela que é especialista no atendimento à criança, uma psicóloga, tem uma atividade, tem uma expertise nesse segmento, e é importante. Passamos nós aqui no Segurança em Debate a contribuir com todas as fases da segurança pública. A gente vai mostrar para você como é que você pode contribuir, então, né, ajudando a proteger essas crianças, e ao final do programa o Richard retorna, então, com um comentário de como é que a gente pode envolver aí, né, outros poderes públicos para ajudar nesse enfrentamento à violência. 18 de maio, está pertinho, é a data aí que é marcado de combate, né, a essa violência infanto-juvenil. Fique com a gente, o programa está só começando. Você sabia que cerca de 70% dos casos de abuso contra crianças e adolescentes acontece dentro de casa? É um número bem alarmante, por isso a gente convidou hoje a psicóloga Monize Santos para vir com a gente aqui no programa Segurança em Debate. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir até aqui conversar sobre esse tema que é super importante, né? Geralmente a gente fala aqui no programa de algumas coisas que a família pode se ajudar. Nesse caso, às vezes, muitas vezes, a violência está dentro de casa. A própria família. Então, como é que a gente faz como sociedade para ajudar essas crianças? Primeira coisa, Renata, a criança ela muda de comportamento na escola, tá? Os professores precisam estar bastante atentos. Então, uma criança que brincava normalmente, ela começa a ficar mais agressiva, ou ela fica mais reprimida, ou, enfim, ela muda o seu comportamento, né? E aí, nessa hora, a professora tem que estar muito atenta, chamar essa criança e tentar investigar o que está acontecendo. Então tem uma parcela muito grande aí dos educadores, né? Dos então, educadores. Dentro da sala de aula, meu filho, independentemente da idade, né, irmão? Porque a gente tem aí... Vamos falar primeiro da infância, que vai até mais ou menos uns 12 anos, depois a gente muda de assunto e passa para a adolescência. Vamos falar desses índices, então, infantis, né? Com crianças até 12 anos. Aí eu tenho um filho de 4, de 5 anos, que está tendo um comportamento... a professora vai ver dentro da sala de aula. Meu filho era brincalhão, gostava de se relacionar, tá mais quietinho num canto, é isso? Fica mais apreensivo, chora com frequência. Mas ela vai falar para quem? Porque muitas vezes o abusador está dentro de casa. Como é que ela faz? As pessoas que ela tem confiança, que ela deveria ter confiança, que é mãe, pai, de repente um tio, alguma coisa assim, são elas que praticam a violência com a criança. Então, o outro canal social que essa criança tem, ou é um familiar, que ela tem essa liberdade, ou é o professor. Quando a gente fala desse familiar que tem essa liberdade, isso funciona assim, para quem tiver interesse nesse assunto e tem interesse em proteger as crianças, sempre ter um diálogo muito aberto com a criança, né? Principalmente quando a gente fala de violência sexual, né? Que é um dos tipos de violência, né? A gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência física, a gente tem a violência sexual e a negligência. Então, quando a gente fala de violência sexual, a criança... já é um tabu, né? As partes sexuais, as partes íntimas são um tabu. Então, a criança, ela realmente acha que ela está fazendo alguma coisa errada. Se tem um adulto que ela tem como referência, que ela consegue conversar e não falar, a culpa é sua, o que você está fazendo, por que você fez isso? Transferindo a culpa para a criança, que na verdade não é. Transferindo a culpa para a criança consegue se abrir e esse adulto precisa fazer esse movimento de denúncia, né? A denúncia hoje, pelo Disque 100, 181 também. 181 também. A gente tem a Delegacia de Proteção à Criança e
Quando a criança sofreu um tipo de abuso, de violência, e alguém percebe isso, ela tem que ser levada para o hospital. Imediatamente, para ser feito um exame? Isso, imediatamente. E aí no hospital eles dão os outros encaminhamentos, né? Mas é muito importante que essa criança seja levada, e aí aqui em Joinville a gente tem o hospital infantil. Hospital materno infantil. Sou professora de uma criança, estou percebendo então que ela está com sinais, né? Meu primeiro ato é, lógico, tentar comunicar aos pais. Se o abuso está acontecendo dentro de casa por um dos pais, né? Ou por alguém muito próximo, a criança não vai mudar de comportamento, ela vai continuar com aquele comportamento. Exatamente. Então, a professora pode fazer uma denúncia, Monize? Pode e deve fazer denúncia. Né? Às vezes os professores ficam com muito medo, mas eu sempre digo assim, ó, que na dúvida a gente precisa proteger a criança. A criança precisa ser protegida. Né? Pode ser que esteja acontecendo uma outra coisa, os pais estejam brigando em casa, enfim. Mas quando é caso de violência, a criança... A primeira coisa, Renata, ela faz uma mudança de comportamento muito grande. Muito brusca, assim. Muito brusca. De uma hora para outra. Criança. É outra criança. E essa denúncia pode ser feita via assistência social ou é melhor ela ligar no Disque 100 ou 181? Qualquer um, o qual ela se sentir mais acolhida, né, e ela tiver mais respostas. Mas hoje, todos esses canais costumam funcionar muito bem. Já estão interligados. Monize, outra coisa. Você citou pra gente 4 tipos, né, de repressão aí. Como eu, trabalhando em casa, né, em caso de não violência contra os meus filhos, como eu, trabalhando em casa, posso ensinar o meu filho de 2, 3, 4, porque quando eles... começam ali pelos 7, 8 aninhos, eles já entendem um pouco mais. Mas né, os menorzinhos, como é que eu ensino em casa? Ó, você não pode deixar tocar. Como é que a gente faz para eles entenderem o que é? Me ajuda. Violência sexual, psicológica, física e negligência. Então, assim, ó, na violência, quando você dá essas dicas que você falou agora, de onde as pessoas podem tocar. E quem pode tocar, né? Quem e aonde pode tocar. Isso é importante, né? Como que num cumprimento, no cumprimento pode tocar. Agora, se é uma pessoa desconhecida, não precisa cumprimentar. Às vezes os pais erram muito nisso. Chegam com a criança em um lugar, fulano, abraço, dá um beijo, dá um abraço, né? Isso não precisa ser feito, tá? Porque assim, aí a orientação que você dá pro seu filho é cumprimente as pessoas, né, que você conhece, oi. E aí se ele se sentir vontade de abraçar, se é algum padrinho, uma madrinha que ele gosta, muito ok. Mas aonde que pode ser tocado no corpo dessa criança? Né? Isso é uma coisa que você pode orientar teu filho. Quanto à negligência, é muito difícil você fazer uma orientação quanto à negligência, mas a criança, você pode orientar ela assim, que as pessoas, os adultos precisam cuidar dela, né? Ela precisa ser alimentada, não pode ficar sozinha. Tá. Então, essas regras gerais que a gente sabe, isso pode falar... Bem pequenininhos, as crianças já entendem e a gente já pode falar isso para elas. E violência física nem se fala, porque, né, se você foi agredido, corre para chamar alguém, assim, alguma ajuda. É muito comum, Renata, os pais... a gente vem de uma geração em que apanhar era uma coisa comum, né, de correção. Hoje a gente tem discutido muito essa questão, alguns pais vão no consultório e falam pra mim, mas não pode dar nenhum tapa, mas como assim? Né? Eu apanhei minha infância inteira e tô aqui, ó, sou um profissional, faço todas as minhas coisas, só que eu peço sempre pros pais pensarem na sociedade que a gente vive hoje. Né? Então, assim, alguma coisa acontece, um já bate no outro, um já quer pegar uma arma, assim, as pessoas não sabem lidar com frustrações ou com esse conflito em relações. E aí, os pais são também produtores dessa sociedade. Então, quando a gente estimula o nosso filho, o amiguinho te bateu, quando ele te bater, você vai lá e bate nele também. Não pode, gente, não faz isso com a criança. Isso, assim, ó, como o seu filho está apanhando, você precisa orientar o seu filho a chamar a professora, a se defender, a falar para você, para que o adulto consiga daí, né, nessa criança agressora, que, né, possa conversar e ver também o que está acontecendo, né, mas assim, nunca pedir para o filho bater em outra pessoa e os pais, assim, ó, tentarem uma nova educação, porque quem passou por uma educação agressiva acaba também reproduzindo essa agressão, né, quando não tem orientação, né, é difícil para os pais acharem um outro tipo, mas existem vários tipos. Que eles vão ter que mudar uma chave, que eles, né, foram educados. Eu não fui educada com surra, mas a maioria foi educada
com agressão e aí quer passar isso pro filho. Então tem que virar essa chave e saber que a conversa é o melhor caminho. Como é que eu, entre aspas, eu não gosto da palavra castigo, mas eu sei que ela é bastante usada. Na escola eles têm outros termos para sanção, eles falam. Como sanção, a gente deixou o teu filho hoje sem atividade, porque ele, né, não respeitou, enfim, não seguiu as regras, enfim. Então, como sanção, como é que a gente pode ensinar os nossos filhos sem precisar dar aquela palmada? Tem várias formas, assim, né? As pessoas usam a sanção ou o castigo, né? Mas assim, sempre orientar, escutar, que os pais acabam passando por cima, assim, ó, e deixando de escutar a criança. Ele quer um brinquedo e vocês não vão poder, não é aniversário, não vão dar o brinquedo. Mas eu quero. E a criança começa a fazer o movimento de birra e os pais batem para a criança parar. Então, assim, ó, é poder aceitar. Assim, ó, você quer o brinquedo, filho? Eu entendo, quando eu era pequeno, eu também queria um brinquedo. Eu fiquei triste quando eu não ganhei, enfim. A criança, quando ela se sente acolhida no sentimento que ela tem, ela fica muito mais tranquila em passar por esse movimento de frustração. Que eu acho que a frustração tem que vir dos pais para ela. É melhor do que o mundo mostrar que ela vai se frustrar lá na frente. Ele vai estar preparado lá na frente para enfrentar essa situação. E isso tudo faz parte desse movimento que a gente está conversando aqui com vocês, de tentar fazer com que tenhamos crianças, jovens e adultos mais responsáveis, mais amáveis e que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Sim. Já começa desde pequenininho a gente ensinando isso para eles, né, Monize? Desde muito pequeno, Renata, é isso mesmo. Porque assim, quando começam a aparecer alguns problemas na adolescência, aí os pais se voltam lá para a infância. Não devia ter, né, comprado atenção, o amor do meu filho com um brinquedo, enfim, aí eles começam. Então assim, se você começa de agora, todo o trabalho que você vai ter agora vai te evitar o trabalho depois. Vai evitar o trabalho lá na frente. Vamos pular para os adolescentes, então. A gente quer falar um pouquinho de como funciona na adolescência, porque a gente tem agressão na infância, que é a mais difícil, acredito, né, Monize? De tentar verificar e tentar... Antes de pular para adolescentes, quero te fazer uma pergunta assim, ó. Eu tô vendo na minha rua, no meu condomínio, que tem uma criança que está sofrendo algum tipo de abuso. É minha parte eu fazer essa denúncia? A gente vê muitos casos de crianças que a gente tiveram agressões fatais e aí que os vizinhos depois comentam, mas eu escutava, aquela criança apanhava um monte, eles gritavam com ela, eles batiam nela todos os dias, mas e a nossa parte? Né? Como é que se os pais não estão protegendo aquela criança, alguém tem que proteger. E nós, como sociedade, como comunidade, a gente precisa fazer isso para as nossas crianças. Gente, vamos fazer um intervalinho, então, para a gente tomar uma aguinha aqui. No próximo bloco, a gente vai falar sobre uma campanha que está rolando aí no governo paranaense, mas que serve de exemplo aqui para Santa Catarina também, para todo o Brasil. E a gente vai falar um pouquinho dessa faixa etária adolescente aí, tá? Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Segurança em Debate. Hoje a gente recebe a psicóloga Monize Santos. A gente está conversando sobre esses temas tão delicados, né, Monize? Que é tentar proteger crianças aí, porque é um assunto, gente, que é difícil de falar sobre isso, porque assim, ó, esse dado de 70% das crianças que sofrem abuso, qualquer tipo de abuso, esses 4 abusos que a gente estava falando no primeiro bloco, né, que é o psicológico, o físico, a negligência, e o abuso sexual. E o abuso sexual, acontecem dentro de casa, você vai denunciar para quem? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar todo mundo junto. É uma sociedade inteira nesse enfrentamento. Dia 18 de maio é o dia aí que foi marcado, escolhido para que a gente lute contra isso, mas isso é uma luta diária, né, Monize? Todos os dias a gente tem que estar com os olhos abertos aí, atentos com o que está acontecendo, às vezes muito perto da gente, né, Monize? Muito perto. E a gente fica com medo de falar. Eu já vi muitas vezes, aconteceu que você falou no finalzinho agora do primeiro bloco, de eu ouvia ela chorando dentro de casa, eu ouvia o fulano gritando. Se você está desconfiado, se esse grito é alto, se é frequente, passa a mão no telefone. Precisa denunciar. E assim, ó, pode ser que não seja.
Mas é melhor sofrer pelo excesso. É melhor, assim, e aí eles vão conferir, vão averiguar, e se não for, tudo certo. Mas se for, essa criança precisa ser protegida. Principalmente esses pequenos, né? Principalmente. Eu dei uma pincelada ali na adolescência, a gente quer passar para esse assunto daqui a pouquinho, porque envolve muito, redes sociais. Mas antes eu queria mostrar para vocês, a gente separou, Moniz e eu, 2 vídeos que vieram do governo paranaense, na verdade. É uma campanha que o governo do Paraná lançou agora no mês de maio, ela começou a rodar dia 1º de maio, muito forte nas redes sociais. Eu quero que vocês vejam aí, se vocês não receberam pelo WhatsApp ainda, vocês vão ver agora aqui no nosso programa. Se esse choro assim tem algo a dizer, que parece que ninguém vai entender. Se alguém ofereceu uma proposta e prometeu em troca algo que você gosta. Se esse choro tá escondendo algum segredo, algo que deixou você com muito medo. Se alguém tocou você de um jeito estranho, ou fez coisas que não são pro seu tamanho, encontre alguém de confiança e comece a chorar. Suas lágrimas irão te ajudar. Ela vai saber que alguém fez algo com você e vai fazer de tudo pra te proteger. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. SEDECA e Governo do Paraná. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora. As lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vão cuidar de você. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. SEDECA e Governo do Paraná. Não engula o choro. De jeito nenhum. As crianças, eu e o Moniz teremos que engolir para continuar o programa aqui, porque é forte, é forte. Acho que falou tudo ali em 2 minutinhos. É 1 minuto cada VT, cada vídeo que está rolando nas redes sociais. Se você não tiver, me pede pelas minhas redes sociais que eu mando para você. É do governo paranaense, mas serve de exemplo para Santa Catarina, para o país inteiro, né, Moniz? Não tranca o choro da criança. Ela está chorando, tem algum motivo. Senta e conversa. Eu digo sempre, tenho um filho de 6 anos e eu digo sempre para ele, não deixa ninguém te tocar. Você tem que saber quem toca em você. Não aceita bala, não aceita doce, não aceita pipoca, não aceita nada de ninguém que você não conheça. E essa coisa de cumprimenta, vai, abraça, também não incentivo de jeito nenhum. Deixa ele ser do jeito que ele quer. Agora, o meu filho chegou chorando pra mim, alguma coisa tem, Moniz. Sim, e pode ser uma coisa muito simples, Renata, muito simples. Às vezes é um amiguinho que falou alguma coisa que ele não gostou, mas os adultos têm o hábito de achar que as coisas das crianças são menos importantes. Né? Às vezes essa briga com um amiguinho, ele sente a mesma coisa se você tivesse brigado com alguém no seu trabalho, que você também fica chateado. Fica chateado, remoendo. E a criança também, na escola, não é porque ele é pequenininho que ele vai sentir diferente, ele sente também. Né? Então, acolher, entender porque ele está chorando. E, assim, para os meninos, a gente ainda tem uma educação um pouco machista. Então, assim, para o menino é pior ainda, porque não chora, engole o choro. É exatamente isso que os pais falam. Isso não é motivo para chorar. Né? Então, a gente quer eleger o motivo da criança ficar triste. Né? Então, não faz sentido. O que faz sentido é a gente olhar para essa criança e entender o que está acontecendo com ela. Sabe o que eu acho que está faltando? A gente prestar mais atenção nos nossos filhos. Com tempo, com qualidade, não é aquela corrida, porque eu sei, eu cuido do Theo sozinha, eu sei, é difícil, a gente tem que dar conta de tudo, mas eu sempre tiro algum momento do meu dia, esse momento é do meu filho. Então, para e presta atenção no que ele está fazendo, nos sinais que ele está te passando, e eu acho que é isso que tá faltando. Essa correria nossa de todos os dias, às vezes nos impede de prestar atenção e olhar
o choro dos nossos filhos com outros olhos. Então, faz essa reflexão aí você em casa. Você está tendo tempo de qualidade, não é tempo, tempo de qualidade com seu filho. Vão entrar em redes sociais, que é uma coisa, né? Vamos é lá. o boom aí do momento. Tem um filho adolescente que passa horas trancado no quarto, eu não sei o que ele está fazendo, porque ele não quer que eu invada a privacidade dele. Não tenho, mas estou aqui questionando, né? Viajando numa mãe que tem e que está passando por isso. Ele está ali. Tá no mundo. Ele está com o mundo ali dentro do quarto dele. E aí? Muitas vezes os pais acham porque o filho está dentro de casa, Está protegido. está super protegido. E não é o que acontece. Hoje, redes sociais, e sites, enfim, a criança, o adolescente, ele está exposto ao mundo. Né? Então, os pais me perguntam assim, mas como que eu faço na adolescência? Porque o comportamento... Daí, na adolescência, o comportamento realmente muda. Né? O que acontece com o adolescente? É importante os pais entenderem. Porque a criança, ela tem uma química no cérebro que é a dopamina, que deixa a criança feliz. Então, é muito fácil você agradar a criança. Você inventa um jogo, você faz mímica, você... Enfim, qualquer coisa, qualquer brincadeira, a criança já fica feliz. O que acontece com o adolescente? A dopamina da criança, que era aqui em cima, desce 40%. Nossa. Pra quê? Para os hormônios sexuais poderem subir. Porque se ele tivesse toda essa energia, achasse tudo legal e os hormônios sexuais subissem, a gente não ia dar conta dos adolescentes. Então, essa dopamina desce para os hormônios sexuais aumentarem, para o corpo começar a mudar. Então, o comportamento do adolescente é um pouco mais introvertido, ele não quer muito ficar com os pais, ele não quer muito, né, interagir, mas mesmo assim, quando o adolescente, desde criança, ele já tem um diálogo bom com os pais, ou assim, se você não teve, você tem um adolescente, você não teve diálogo com o seu filho quando era criança, comece agora. Né? Esse diálogo é muito de escutar e entender o que ele está trazendo para você. Se ele te traz alguma coisa, né? Uma menina, tá com um namoradinho, isso não é idade pra você namorar. Ela não vai te falar mais nada. Perdeu a amiga. Perdeu ali. Então, assim, ó, escutar, entender e sugerir algumas possibilidades, né? Então, você trazer esse adolescente é muito de você entender o que está acontecendo com ele e respeitar. Respeitar o momento dele, enfim. Quando ele tem um diálogo aberto com o pai, ou com a mãe, ou com ambos, ele consegue trazer o que aflige ele. Né? A ideia de média, mais ou menos, desse início de namorico, acho que uns 14, 15 anos, e geralmente a resposta... Tu fez uma cara pra mim, é menos? É menos. Ai, gente, na minha época aqui era 15, 16, é menos, Mo? Quanto? Menos. Com 13 anos... Já começa a ser 12, 13 anos, 12, ok. 13 então anos. tá, a tia estava atrasada aqui. Já começam essa troca. Eu acho um pouco cedo, mas eu não posso dizer pro meu filho, não, você não vai fazer isso. Porque eu acho que quando você fala isso, aí sim que ele vai querer fazer. Sim, exatamente. Como é que eu faço? Senta, conversa, tem uma troca, vamos fazer um combinado, que a gente faz com os pequenininhos. Sim, ó, perguntas, eu tenho um menininho, uma menina que eu gosto na escola, enfim, assim, mas como é que, sempre pergunta como é que quero namorar, mas como é que é esse namoro? Porque às vezes a coisa é muito mais simples do que os pais já imaginam, assim, tem um videozinho na internet muito legal, Renata, que ele fala, tem uma menininha sentada no balcão da cozinha, a mãe cozinhando, e ela pergunta, mãe, o que é virgem? E a mãe faz uma explicação gigantesca, e aí ela fala, e o que é extra virgem? Porque ela tinha lido o azeite. Então, assim, ó, saber o que... entender o que aquela criança, o que aquele adolescente tá querendo saber. Então, falar abertamente o que ela quer saber. E, assim, os combinados funcionam muito, né? Quando o adolescente sente que os pais entendem, não só reprimem, o adolescente costuma entender. Às vezes ele não gosta, às vezes fica chateado, mas ele entende e respeita aquilo que os pais pediram. É a conversa, né, Muniz? A conversa. Sempre a conversa. O diálogo tá sempre em alta. Vamos falar, então, do abuso, né, da violência. A gente deu uma pincelada aqui do que a gente... de uma relação normal entre pais, que é pra ser normal entre pais e filhos. E pra gente encerrar o programa, então, que já fizeram sinal pra mim, passou muito rápido. Sinais que os adolescentes costumam dar quando eles estão sofrendo tipo de abuso. A gente tem alguns sinais de depressão. Geralmente ele não quer mais ir para a escola, né? Ele começa também a se afastar de alguns amigos, que sempre teve amigos, ele começa a se afastar desses amigos, porque o adolescente
gosta muito de estar em grupo. Então, ele começa a se afastar desse grupo, ele começa as redes sociais que ele frequenta, as coisas que ele começa a postar, começam a ficar muito depressivas também, estranhas, muito relacionado à morte, a luto, enfim. Então, os pais também têm que estar atentos nas redes sociais, porque as redes sociais também dizem muito do que a criança, do que o adolescente está passando. Tem que ter a senha? Pai e mãe tem que ter a senha quando é adolescente? Eu não diria que precisa ter a senha. Eu acho que a relação precisa estar estabelecida no diálogo. E cada um precisa ter sua privacidade. A gente fala de privacidade desde criança, onde ninguém pode tocar, ele precisa ter a privacidade dele. E os adolescentes, por mais que consigam se comunicar melhor do que as crianças, também precisam de ajuda, tá? A gente também tem que ficar atento aos mesmos sinais, né? Escola, e o número para ligar e para denunciar é a mesma coisa, gente. Diz que 100, diz que 181, né, amor? Isso Porque aí. esse é o caminho para que a gente possa, nós, como cidadãos, cumprir o nosso papel de ajudar essas crianças e esses adolescentes. Moniz, tu vai ter que voltar aqui no programa, porque não deu tempo pra gente falar tudo, tá? A gente fala pra caramba, fala pra caramba. Te agradeço, tá? Obrigada pelo carinho. Obrigada, a gente eu que falou de agradeço. assuntos importantíssimos, esse alerta que tem que ser feito aí pra sociedade toda. No próximo bloco, não saia daí, tem um comentário de Richard Harrison, especialista em segurança. Vai dar uma pincelada pra gente aqui, falar um pouquinho, então, sobre esse assunto. Como é que a gente pode enfrentar, ajudar a enfrentar esse combate aí, né? A violência, exploração sexual infanto-juvenil. A gente já volta. Chegamos no nosso último bloco do programa Segurança em Debate. Hoje, Richard Harrison, Moniz trouxe aí, né, importante a fala dela sobre esse alerta que a gente tem que ter com as crianças, principalmente com os pequenos, que a gente tem essa coisa de repreender o choro. Não chora, não chora, não chora, não está vendo que a criança está passando por alguma coisa, por algum conflito. Adolescentes, a mesma coisa, né? Então, tem uma contrapartida nossa, muito forte, como cidadãos, de tentar mudar essa realidade, né, Richard? Renata, olha, as informações que trouxe a Monize a um programa Segurança em Debate. Nós, na condição de pais, é bastante, eu não diria importante, né, mas diria necessário essas informações, porque a partir dessas dicas que contribuiu muito aqui com o programa Segurança em Debate, a Monize, para que nós, na condição de pais, possamos também ter uma interferência muito rapidamente e bastante acelerada, para que juntos possamos contribuir com o bem-estar daquela criança, porque se tudo na vida torna-se mais perfeito já na sua infância, é muito provável que esse indivíduo, na sua fase adulta, de contribuir com esta coletividade, tenha também no seu direcionamento uma sociedade melhor alicerçada, mais produtiva e, consequentemente, um mundo melhor. Então, na condição de pai, inclusive eu, que tenho uma filha de 10 anos, saí daqui com algumas informações extremamente importantes. Hoje, não só eu, na condição de pai, que estou aqui atrás das câmeras, mas que estou aqui na frente das câmeras, mas a minha esposa, que nos acompanha, saímos daqui com algumas informações importantes, né? Nós temos uma filha de 10 anos e essas informações vão, obviamente, alicerçar os conhecimentos que já temos como pais, mas do ponto de vista técnico, né? Com uma pessoa que tem uma formação, que tem uma especialização, que tem uma expertise nesse segmento, muito importante. Agora eu quero fazer mais uma ponte. É necessário também que o poder público se aperfeiçoe também nas suas políticas, para que nós possamos construir uma sociedade melhor. Era isso que eu queria te perguntar. Como policial militar durante 30 anos, né, foram 3 décadas aí servindo a comunidade, você continua como especialista em segurança pública. Richard Harrison, quero a tua opinião de como, né, o poder público pode nos ajudar, porque muitas vezes chegam denúncias e às vezes não são averiguadas, falta um pouco de informação. Como é que a gente pode fazer essa ponte, essa ligação entre a sociedade para ajudar essas crianças? Bom, eu diria que hoje, ouvindo a exposição dela, eu comecei a pontuar o sistema prisional, onde administrei 10 anos. 10% do quadro que cumpre pena nos ergastros espalhados pelo país, nossa, aqui na região sul, são crimes de violência sexual. E 90% deles, sem medo de errar no número,
tem todo esse envolvimento com a família, avô, tio, um conhecido, um amigo muito íntimo da família, que conseguiu dentro dessa oportunidade e a prática, né, pela psicopatia, pela sociopatia ou até mesmo pela oportunidade. Do ponto de vista alertado aqui pela nossa psicóloga Monize, é importante que, alinhando essas informações, e aí vem o poder público, que tem sob sua responsabilidade um indivíduo numa segregação de pena média de 6 a 8 anos, onde ele pode pensar esses conhecimentos através de bons psicólogos, de bons psiquiatras dentro do sistema prisional, buscando isso, traduzindo isso em ferramenta de trabalho às atividades não só de quem faz e pratica a segurança pública, mas levando essa informação muito instantânea à nossa comunidade. Então, políticas públicas também se fazem necessárias. Parabéns pela nossa entrevistada e as informações que ela trouxe aqui. Tenho certeza que a nossa contribuição, enquanto o programa Segurança em Debate, tem levado informação à nossa gente. Obrigada, Richard, pelas suas considerações aqui. Lembrando sempre, Disque 100, Disque 181, as crianças precisam da gente, né? A gente fica por aqui, então. Voltamos na próxima semana. Esperamos pela companhia de vocês. Tchau.